Olá, o programa de hoje entra no universo da internet e vai abordar até que ponto estamos sendo responsáveis ao clicar nas páginas da web. As brincadeiras de mau gosto na internet poderão se tornar crimes. A lei apelidada de Carolina Dickmann, que está na pauta do Senado, vai mudar o comportamento na web. Para quem não se lembra, em maio deste ano, fotos íntimas da atriz foram furtadas de seu computador e postadas na rede. O episódio serviu para desengavetar a discussão no Congresso sobre como punir esses criminosos cibernéticos. Hoje, como não há lei específica para esses crimes, eles são enquadrados em outros delitos como difamação, falsificação e estelionato. Para falar do assunto e entender o que muda no mundo digital, caso a lei seja aprovada, estamos recebendo o advogado especialista em direito criminal, Eduardo da Silva. Obrigado pela presença. Também está conosco o blogueiro e editor do site da revista Info, Felipe Smoginski. Também seja bem-vindo. Obrigado. Para começar, o que vocês acham dessa lei? É um amadurecimento da legislação ou um preview, digamos assim, do Marco Civil da internet? Olá a todos. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de poder esclarecer alguns pontos sobre esse novo texto. Ele está no momento para ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff, né? Ele tramitou relativamente rápido e ele tramitou, na verdade, não apenas aí pela questão da atriz Carolina Dickmann, que teve documentos, aí, fotografias subtraídas do seu computador, mas também por uma outra questão. Alguns tempos atrás, um mês atrás, a empresa Symantec de tecnologia divulgou um estudo sobre os prejuízos causados na internet, não é, da criminalidade específica da internet. Só para os bancos, esse prejuízo foi de R$1,5 bilhão de reais. Não é? Um prejuízo enorme que eles sofreram. Então, houve uma pressão também da Febraban para que essa lei fosse aprovada rapidamente. Nós tínhamos um projeto anterior, ficou conhecido como o Projeto Azeredo, não é, que estava tramitando, se não me falha a memória, desde 99. Esse projeto acabou sendo, por assim dizer, deixado de lado. Não é? E agora nós temos um novo projeto que provavelmente será sancionado pela presidente em breve. Aí é o que nós estamos aguardando. Essa lei Azeredo que você citou, inclusive, ela era mais pesada, ela né? Mais porque ela trabalhava, inclusive, com, digamos assim, com as questões mais profissionais de crackers, hackers, como o roubo de senhas, a clonagem de cartões de crédito, é isso? Isso. Essa lei, essa nova lei também, esse novo projeto de lei, ele também aborda esse tipo de criminalidade. A criminalidade dos chamados crackers, não é? E os mecanismos que eles se utilizam para subtrair senhas, para subtrair documentos, para, enfim, invadir a privacidade das pessoas dentro dessa esfera cibernética. Agora, Felipe, você que vive praticamente nesse mundo digital, muitas pessoas na rede estão dizendo que essa lei não vai vingar, assim como citou o doutor Eduardo em relação à lei Azeredo. O que você acha? Pega ou não pega essa chamada lei Carolina Dickmann? Eu acho que a lei pega, eu acho que ela representa um avanço. Há muitas críticas de que o Brasil tem leis em excesso e algumas conflitantes, né? Nesse caso específico, eu acho que a aprovação da legislação é correta. Por quê? A tecnologia avança e meio que a lei corre atrás, ela é feita depois. Então, durante um bom espaço de tempo, vários tipos de crime, por exemplo, esse da Carolina Dickmann. Alguém foi lá, furtou as fotos e ameaçou, pediu ali R$10 mil para não divulgar, não deu dinheiro, ele jogou a foto na web. A polícia, eu na época lembro que me conversei com os policiais do Rio de Janeiro, eles conseguiram enquadrar eles, abrir um processo porque eles pediram dinheiro, então ali configura um crime. Mas só a invasão de um computador, o acesso a dados, ele não está ali devidamente tipificado. Isso é uma falha da legislação, porque obviamente o Código Penal, quando foi feito, esses temas ainda não estavam à mesa, né? Então, eu acho que, como o Eduardo falou, esse projeto ele vem lá de trás, com origem na discussão que o senador Azeredo do PSDB levantou no passado. A lei que ele propunha era mais abrangente e muito controversa. Havia alguns itens ali, por exemplo, um dos itens dizia assim, que o usuário pode ser punido, eventualmente até com prisão, por acessar arquivos não devidos.
Isso poderia ser interpretado, por exemplo, você imagina uma gravadora de música ou um estúdio de cinema, achando que quem baixou um filme, quem trocou um arquivo, acessou um arquivo não devido, aquele arquivo tem copyright. A intenção da lei não é punir o sujeito que baixou um filme ou uma música, é punir o criminoso que furta dados com o objetivo de difamar, de pedir dinheiro, um nível de crime mais sofisticado e complexo. Em função das controvérsias envolvidas nesse projeto original do Azeredo, ele teve muita dificuldade de tramitar. Algumas entidades de defesa dos usuários chegaram a apelidar de AI-5 digital. Nem sei se esse apelido é justo, mas assim, dando dimensão da dureza dessa lei, né? Então, eu acho que assim, o caso Carolina Dickmann trouxe o tema com muita força e obrigou, acho que os parlamentares a pegarem um núcleo duro, ali, uma área de consenso e aprovar. Então, nesse sentido, eu vejo um avanço. Acho que nós vamos entrar num viés aí controverso, né? Vai ser legal. Mas, enfim, doutor Eduardo, o tão aguardado momento dessa questão de leis, eu acho que é o Marco Civil, então, né? Porque ela não só prevê a criminalização, mas também a defesa dos direitos dos usuários, né? É verdade. O Marco Civil é extremamente importante, está sendo adiado, está sendo discutido. Há, claro, grandes interesses por parte de grupos econômicos em que a lei não saia do jeito que ela está, não é verdade? Mas agora eu vou só fazer um breve comentário aqui. Essa questão esse fato aí de que foi vítima a atriz Carolina Dickmann, na verdade, a lei, esse projeto de lei agora que está para sanção presidencial, ele tem um detalhe muito curioso. Ele constitui uma norma subsidiária em relação a outras normas penais. Ele tem uma cláusula que diz, se o fato não constituir crime mais grave. Por exemplo, o que aconteceu com a Carolina Dickmann? Ela foi vítima de uma extorsão. E a extorsão é um crime que já está previsto pelo Código Penal de 1940. Não importa o meio que é utilizado. Você pode extorquir uma pessoa por carta, por e-mail, subtraindo dados ou subtraindo uma fotografia de uma gaveta. Não é? Então, quer dizer, o nosso Código de 40 já era mais do que suficiente para apenar, e com uma pena duríssima, não é, que é a pena de extorsão, a esses criminosos. Então, o que, na verdade, essa lei está contemplando, e aí acho que o Felipe vai poder explicar melhor para a gente e também para os telespectadores, são essas práticas específicas de phishing, de cracking, de criação de redes zumbis, por meio de programas que chamam botnets, não é? Perfeito. E são essas condutas, porque se o sujeito se utiliza disso e pratica uma extorsão, aí ele vai responder pelo crime de extorsão que está previsto no nosso Código Penal de 1940. Falando nisso, inclusive, Felipe, você como blogueiro, eu acho que é legal a gente explicar primeiro o que é um blog e o que faz um blogueiro. Bom, o blog é uma estrutura simples que é acessível por qualquer usuário, qualquer um que quiser defender sua ideia, seu ponto de vista, se expressar, pode usar entre os inúmeros serviços gratuitos que há na internet e cria uma estrutura que permite você postar textos, fotos, embarcar vídeos e disseminá-lo, divulgar suas ideias pela internet para as comunidades interessadas nesses assuntos. Agora, até que ponto essas leis vão interferir ou não na questão da liberdade de imprensa, ou até mesmo, mais pessoalmente falando, em relação aos usuários, a questão do direito ao anonimato e à liberdade de expressão? Eu avalio assim, esse ponto já aprovado, pelo menos no Legislativo, da Lei Carolina Dickmann, não afeta a liberdade de imprensa ou de expressão. Os temas que estão em debate no Marco Civil podem afetar. E aí é uma discussão sobre a qual não há consenso. Alguns países, por exemplo, a China, o Irã, adotam legislações muito restritivas. Então, as pessoas que postam conteúdos devem ser identificadas, o log de registro delas deve permanecer nos servidores. Os países de tradição mais democrática não o fazem, né? Eu acho que muitas vezes, na vontade de você punir o criminoso, aquele sujeito que rouba uma foto, que invade um banco, que quer obter um benefício material, quer enriquecer dessa forma, ou ainda o sujeito que divulga conteúdos racistas ou pedófilos. Acho que aí é um consenso, essas pessoas são criminosas
E esse tipo de prática não deve ser aceita. Mas há um outro conjunto ali de práticas que fica numa área em que não há consenso. Por exemplo, quem baixou uma música na internet, ele é um criminoso? O que ele fez é um crime? A lei deve punir essa pessoa? Você imagina alguém que está ali num bairro onde há uma crise de violência e ele quer denunciar os abusos da polícia. Ele usa a internet porque isso lhe assegura anonimato. Ele pode... Recentemente, aliás, a polícia executou uma pessoa que estava dominada, o sujeito gravou um vídeo e jogou na web, depois esse vídeo parou em algumas emissoras de TV e tal. Foi um uso ali claramente cidadão, né? Eu acho que assim, foi positivo para a sociedade. Outras pessoas podem achar que ele pode ser identificado, eu devo ter o direito de rastrear e descobrir quem postou esse vídeo. É uma informação que pode ser usada para alguém que queira se vingar dele depois. Então, eu acho assim que nesse debate é muito importante assegurarmos que vamos punir os criminosos, mas definir regras que assegurem ao usuário o direito ao anonimato. Ninguém deve saber que tipo de site eu estou acessando na minha casa. E o direito à plena liberdade de expressão do cidadão. Eu acho que em relação à liberdade da imprensa, não há ameaça, porque já é algo consagrado na Constituição. E qualquer jornalista que se manifesta, ele está ali com seu nome, sobrenome, tem o endereço da empresa, então ele já pode ser identificado. E é bom que seja assim, o jornalista tem que assumir a responsabilidade por aquilo que ele fala, né? Mas o cidadão comum, em diversos contextos, ele deve ter o direito de poder divulgar informações também de modo anônimo. Quer dizer, podemos analisar, doutor Eduardo, que é controverso. É muito controverso. Porque até que ponto se torna crime, só em caso de extorsão ou de ganhos? Exatamente. O Felipe colocou uma coisa muito interessante aqui, que é justamente a questão do interesse público e do resguardo da vida privada e da intimidade das pessoas. Não é? Nesse bom exemplo que você deu de uma pessoa que quer denunciar uma conduta indevida de um policial ou mesmo de um agente público de qualquer esfera, existe um interesse público na divulgação dessa notícia. Mas, por exemplo, a vida privada das pessoas, que é o que essa lei se propôs a proteger. Nós não temos um marco legislativo no país, apesar de tanto tempo após a promulgação da Constituição, que define a vida privada, a honra e a imagem das pessoas como invioláveis. Nós não temos um marco de proteção à intimidade. O primeiro caso que aparece agora é com esse novo projeto de lei. Foi a primeira preocupação, mas ele deixou a descoberto outras situações que são extremamente preocupantes. Um ator ou uma pessoa pública tem o direito à sua vida privada, tem o direito à sua intimidade, não é? Nós vemos no Estado democrático em que isso tem que ser respeitado. Me veio, inclusive, mais um caso mais recente da atriz Isis Valverde, que está tendo esse problema. Exatamente. Agora, também com vídeos pessoais. E ela está descoberto, porque o novo projeto de lei não vai punir, não tem como punir, sob o ponto de vista criminal, a violação da vida privada e da intimidade dessa moça. Então, é uma situação, o projeto de lei foi aprovado a toque de caixa, não é? Não houve uma discussão e não houve uma preocupação de se colocar outras questões e outras formas de violação à intimidade das pessoas. E esse, para mim, é o grande defeito dessa lei. Ao passo que também foi inserido um dispositivo que não tem absolutamente nada a ver, que é uma alteração do crime de falsidade de documento particular, onde se equiparou o cartão bancário a documento particular. Não é? Então, você não pode falsificar cartão bancário. Por quê? Porque também existe essa preocupação por parte dos bancos em coibir especificamente esse tipo de conduta. Agora, na opinião de vocês, deveria existir uma lei, digamos, universal, uma vez que a rede ela é mundial, ou ela tem que ser local de país para país? Na verdade, está se tentando, existe um tratado internacional sobre isso, o Brasil não aderiu, até porque há um conflito normativo interno,
não é? Com a nossa própria Constituição e com o nosso sistema de direitos fundamentais. Esse tratado está sendo muito discutido, se não me engano, apenas 17 países aderiram. Não é? Eu acho que essa discussão tem que ser internacional, mas nós devemos nos preocupar principalmente com o que está dentro da nossa casa, não é? Com o que está acontecendo aqui. Nós vemos cotidianamente aí esse fenômeno que é o paparazzo, não é? Que foi tão romanticamente descrito pelo Fellini e que se prolonga no tempo. Né? E as pessoas às vezes imaginam um ator que está de férias com a família ali. Claro, existem situações em que é a absoluta conivência, não é, da própria pessoa interessada em se promover, enfim. Aí não é o caso do paparazzo, mas às vezes a pessoa quer aquele momento de estar na praia com a família, de estar na praia com o seu filho, de ter o seu momento de tranquilidade, paz, e tem a sua vida invadida. Claro, ali é um lugar público. Também há essa distinção, como também aconteceu há alguns anos com uma outra atriz, não é, que foi flagrada, uma apresentadora de TV que foi flagrada num momento íntimo, mas ela estava numa praia. Agora, é preciso respeitar a imagem das pessoas, é preciso respeitar a própria dignidade humana, não é, que é o princípio fundante da nossa Constituição, da nossa República e de todo o nosso sistema normativo. Agora, nós tivemos um caso há pouco tempo atrás do Wikileaks, inclusive, né, Felipe, que a gente poderia citar. Você acredita que no Brasil seria considerado como crime, no caso, aqueles dados que foram divulgados? Talvez sim, com essa nova lei aprovada, talvez algum juiz pudesse interpretar que houve crime. Veja, o que é o Wikileaks? Né? O Wikileaks é uma comunidade liderada pelo Julian Assange, que nesse momento está preso na Embaixada do Equador, lá em Londres. Eu acho que ele teve um ato de desafio muito grande, assim. Diversos colaboradores do Wikileaks, entre eles um militar americano que estava no Afeganistão, conseguiram subtrair informações de correspondência diplomática e de abusos contra prisioneiros em cárceres que os Estados Unidos mantêm no Oriente Médio. Essas informações foram divulgadas pelo Wikileaks para a internet e reproduzidas em jornais do mundo todo. Como o Wikileaks sobrevive? Como ele mantém sua estrutura que permite coletar e divulgar essas informações? Ele recebe doações de cidadãos comuns que se identificam com essa causa, que é a causa do hackativismo, está presente em vários outros movimentos além do Wikileaks. Muito bem, quando houve um agravamento das denúncias, os vários serviços que permitiam doações para o Wikileaks, Visa, Mastercard, PayPal, suspenderam, cortaram esse método, certamente pressionados pelo governo americano. E aí esse militar americano ou o Julian Assange são acusados em diversas localidades por diferentes crimes. Particularmente, o que o mantém hoje preso lá na Inglaterra é uma acusação que houve na Suécia de um suposto abuso sexual. Agora, o fato é, as informações que ele divulgou eram de interesse público, né? Ela permitiu que se descortinasse abusos de direitos humanos e práticas diplomáticas reprováveis. Então, nesse contexto, eu vejo como uma atitude positiva para a sociedade a atuação do Wikileaks. Mas você vê que ela recebe pressões de diferentes lados. Seria ideal que uma legislação internacional assegurasse a liberdade de expressão nesse sentido. Eu acredito que eu tenho 35 anos, eu não vou ver essa legislação aprovada até o fim da minha vida. Eu acho assim muito difícil que haja um consenso nesse sentido. Por qual motivo? A internet, isso está na gênese dela, quando ela foi criada nos Estados Unidos, ela foi pensada com uma rede não linear, para que você, ainda que você interrompa um ou outro ponto, o tráfego de informações possa continuar. Uma vez que uma informação cai na rede, você não consegue retirá-la depois. Ela confere ao usuário, a cada nó da rede, um poder muito grande. E isso está na gênese dessa tecnologia. E é uma tecnologia que tem um poder, uma característica que não consegue ser encaixotada nos limites de uma legislação ou de uma força repressora qualquer. Então, eu acredito que a gente deveria buscar um caminho em que a gente pudesse regulamentar
garantir seguranças contra certos excessos, mas não tenhamos a ingenuidade de que será possível controlar a internet. Agora, essas dificuldades não estão só no campo software, digamos assim, porque a questão do hardware também é um agravante. A exemplo dos chamados backbones, me corrija se eu estiver errado, Perfeito. que são equipamentos, né, para você filtrar a questão desse tráfego de dados na rede, onde seria mais utilizado profissionalmente, digamos assim, né, pelos especialistas, crackers, os hackers, aliás, né, onde você pode, de repente, jogar uma série de informações ou de uso pirata em determinados locais aí, Ilha de Samoa, por exemplo, que a gente não sabe nem que legislação atua por ali, né? Muito bem. As informações que trafegam, que todos nós acessamos, elas são internacionais, elas podem estar em servidores em qualquer lugar do mundo. Então, ainda que o Brasil fizesse uma lei muito restritiva, em que não pode ninguém sair na internet com foto de sunga ou biquíni. A lei não permite isso. Você hospeda essas imagens num servidor na Argentina, que não tem essa lei, e tudo funcionaria normalmente, né? O que alguns países fazem para poder ter o maior controle sobre essa informação? Então, países do Oriente Médio, a própria China. Ela que controla as estatais de telecomunicações, coloca ali nesses equipamentos, os backbones, determinados códigos, filtros que impedem que certos termos sejam pesquisados. Então, imagina que um sujeito na China queira pesquisar por massacre na Paz Celestial. Não encontrará o retorno disso. Ou corrupção no Partido Comunista. Ele não encontrará um conteúdo sobre isso. Isso é claramente algo antidemocrático, algo que tolhe os direitos do cidadão, né? Mas, como se diz, informação é poder, né? Então, haverá muitas tentativas em diferentes estados de conter esse tipo de atitude. Certamente, para todas elas, haverá brechas em que será possível furá-las para divulgar informações. Agora, doutor Eduardo, para a gente finalizar, dentro dessas leis que estão aí, inclusive para ser aprovadas, o que o senhor acha que realmente, definitivamente, falta para que haja uma legislação mais efetiva aqui no Brasil, especialmente? Só um detalhe da nova lei, e colocando algo a mais ao que o Felipe falou, a questão, você indagou, isso é crime? Você, por exemplo, pegar uma informação que está no Palácio do Planalto e divulgar, ainda que seja um escândalo de corrupção, uma coisa terrível, hoje, se a lei for aprovada, é crime e é uma forma qualificada de crime. O furto vamos colocar, não é o furto, mas a subtração desse tipo de informação ou será agora, a partir do momento que a presidente sancione a lei, será crime. E uma forma qualificada de crime. Agora, voltaremos a uma antiga discussão sobre liberdade de imprensa e liberdade de informação, que já existia na época da lei de imprensa, que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional. Então, eu acho que isso caberá aos tribunais abrandar a forma da lei, não é? A forma como a lei haverá de ser aplicada, principalmente para que não seja tolhida essa liberdade de imprensa, que também é uma garantia do cidadão, não é uma garantia da imprensa, não é? A liberdade de imprensa é erigida em nome da cidadania, não do profissional da imprensa. Mas, enfim, e respondendo a sua pergunta, eu acho que, na verdade, toda essa questão deveria ser discutida com mais calma, aprovada junto com o Marco Civil, que é extremamente importante, não é? E colocada num texto legal só. E não aprovar-se a toque de caixa uma lei cujo conteúdo não sei se vai resolver, até pela questão, hoje em dia que a gente convive muito, que é de ofensa e rogada na internet, que também o Código Penal de 40 resolvia muito bem, obrigado, não é? Mas ela teria que ser mais ampla. Eu acho que ela deveria ser um marco não civil ou penal, mas um marco legal da utilização da rede de computadores. Senão nós temos que ter uma base da legislação, né? As emendas podem vir posteriormente. Podem vir, mas começar com um texto inteiro que trate só disso. Não fazer o que o legislador costuma fazer, que é inserir dispositivos no Código Penal. Nós estamos aí com um anteprojeto do Código Penal para ser aprovado, que não foi aprovado
porque toda a parte acadêmica foi absolutamente contra, que um texto mal feito, um texto discutido em 7 meses, não se aprova um código penal em 7 meses, uma lei, dependendo, você consegue aprovar, mas um código penal é impossível. Não é? Que também já dispunha sobre crimes na internet. Então, quer dizer, existe, mais uma vez, o que há é uma esquizofrenia legislativa. Os nossos parlamentares precisam sentar. A questão de direitos autorais, que você falou de música, isso está entrando num projeto de lei da Marta Suplicy, que vai alterar as leis de direitos autorais para saber se você pode ou não baixar uma música, um filme, qualquer outro conteúdo da internet que seja protegido por copyright. Não é verdade? Então, quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter um outro marco legal sobre a internet, além da lei de software que combate pirataria do software. Então, eu acho que a gente precisava se concentrar e fazer num texto único, falar, olha, essa é a lei da internet, acabou. Uma coisa acaba puxando outra, né? Aliás, o nosso tema aqui seria muito extenso. Poderíamos passar o dia. Gostaria de saber se vocês querem deixar os contatos de vocês, Felipe. Bom, quero pedir para quem curte tecnologia, quem gosta de saber o que está acontecendo no mundo dos gadgets, da internet, das redes sociais, acesse o site da Info, acompanhe o trabalho da gente. O endereço da Info é info.abril.com.br. Doutor Eduardo? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco, eu vou deixar o meu e-mail do escritório, que é eduardo.silva@peixotoecuri.com.br. Obrigado. Certo. Obrigado pela presença de vocês aqui no Clipping. Espero que vocês aí em casa também tenham gostado do programa de hoje, abordando os crimes na internet. Recebemos o advogado especialista em direito criminal, Eduardo da Silva, e o blogueiro e editor do site da revista Info, Felipe Smozinski. E fica o alerta, tenha bastante cuidado e responsabilidade ao navegar pela rede web. O Clipping eletrônico fica por aqui. Até o próximo programa.